que assumir num pedaço. Pronto, pode ir, Nisso. Querido Pai amado, agradecemos por mais esse dia de hoje, na sua presença, com paz e com força de vontade e de esforço para queremos tentar fazer o melhor, não só para nós, mas para tantos outros. Agradecemos, Pai, pela nossa saúde, pela nossa boa vontade. E também peço pela ajuda que aqueles irmãozinhos que estão nas ruas, não sei por qual motivo, ajuda que eles estão recebendo diariamente. Por cada lugar que nós passamos, nós vamos vendo que estão sendo orientados, que estão tendo ajuda. Isso eu sei que é o Senhor que está enviando seus anjos para aqueles irmãos que estão nos seus momentos baixos da vida. Pai amado, peço também para aqueles irmãos que estão nos hospitais, necessitando da ajuda e do carinho de todos presentes ali. Peço para nossos irmãos que fazem parte dos nossos estudos, nossos trabalhos mediúnicos, que possam se fortalecer em suas fé, nas suas sabedorias, e que mesmo afastados dos estudos, que eles possam aflorar esses conhecimentos da doutrina e poder espalhar para os demais. E muitos que são necessitados de ouvi-los. Muitos irmãos estão necessitados de reforçar suas fés, de acreditar que o nosso Pai maior, que é o Senhor, Pai, está presente em todos os momentos, em todas as atitudes, em todos os lugares. E assim que essa noite seja uma noite de mais conhecimento para nós, de reforço em nossas aulas, para que nós possamos, com conhecimento, pouquinho conhecimento que nós temos, abraçar outros irmãos. E assim eu termino essa prece para iniciar mais um dia de aula. Obrigada, Pai. Que seja feita sua vontade. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças e graças a Deus. Rapaz, que prece forte é essa? Materializou o Jorge e o seu Roberto, hein? Boa noite para todos aí. Isso Graças é uma prece a Deus. forte. Sabe por que isso? É porque nós estamos necessitando de ouvir essa prece. Viu? Ai, que bom. Que bom. Só. Ô, Jorge, eu estou falando. Jorge, eu acredito que você também esteja tanto quanto eu, tá? Desculpa. Eu só vivo com dor. Bom, hoje o estudo é esse livrinho aqui. É sério? No Mundo Maior. Nós estamos no capítulo 13. Como é que é o nome do capítulo? Psicose afetiva. Isso. Tá? Nós estamos contando a história, né? O André Luiz está nos contando a história de Antonina, que estava prestes a suicidar, né? E nisso foi pedida ajuda à equipe do Calderaro, o André Luiz participando dessa ajuda, e vieram mais dois espíritos para ajudar também já na certa situação, né? Que esse é a mãe da Antonina e um cara, um tal de Márcio, bonitão. Boa noite, Consuelo. Esse cara era beiçudão, né? Tipo assim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Pois é, aquele Boa cabelão noite, tipo Antônio Bandeiras, tá? Eita! Um negócio meio assim. Quando ela viu o cara, onde nós paramos, ela... Uau! Né? E... né? A mãe não adiantava falar, caldeirado, não sei quem, gato, cachorro, papagaio, não adiantava falar, mas o cara chegou e Qual a vamos lá. página, Fran?
Qual a página? No livro antigo é 184, agora eu não Isso. sei no novo. 183. 183. 183. Aí nós vamos começar no travessão. A nobre matrona. André, vamos começar no travessão assim. Mamãezinha, ajude-me. Tá? Ela fazendo. Essa caneta ali. Eu ia começar até eu ia começar até um pouquinho mais acima. Tá, onde é? Eu ia começar assim. Estava agora junto de nós Mariana, que fora dedicada e genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Tudo bem, todo mundo achou aí? Então é daí, tá? Não, no livro antigo, qual é a página? 184. Logo no terceiro parágrafo. Não, segundo parágrafo, que ela já leu até. Por que eu decidi começar por aí? Porque eu acho que vai fazer mais sentido. Tá? Então vamos lá, vou ler de novo. É o orientador? Prosseguiu, é isso? Não, estavam agora. Tem o parágrafo que é o orientador. Achei. Manteve a Calderaro. Depois, estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada à genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Agradeceram sensibilizados à atuação de meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente como fazia na terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se em seu organismo perispíritico, encantada, feliz. Mamãe, mamãe, gritou, desabafando-se e refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. Destino escorraça-me. Sou infeliz, tudo me é adverso. Arrebata-me daqui, para sempre. A nobre matrona... Olha só, essa é a vontade dela. Nós já vimos na semana retrasada que foi porque ela ajudou um rapaz, bancou a faculdade do rapaz, e depois que o rapaz se formou, achou outra lá e não quis continuar com ela, né? Uma pessoa do nível intelectual, né? Bem abaixo dele, etc. E foi viver a vida dele. E ela se sentiu, né, a pior das piores, né? Que ela fez tudo pelo rapaz e no final, né, foi o prêmio, a ingratidão, né? Isso não é difícil de acontecer, vira e volta acontece, infelizmente. Bom, e aí ela tenta, né, tá tentando suicídio. E aí a equipe do Calderaro é chamado, conforme nós falamos, e entra aí agora a mãe e o tal do Márcio. Vão começar o trabalho deles. Vamos lá. A nobre matrona contemplava triste, quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhado em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico que lhe nascia, inexplicavelmente das profundezas do coração. É uma coisa interessante aí, né? Ela não conhecia o cara. Está tentando se lembrar quem é, né? Com certeza, mas vamos ver que ela não vai conseguir. Né? Já não está mais naquele... Há um segundo atrás, o papo com a mãe era já mudou o papo. Né? E aí, nós vemos aí aquela questão, isso acontece com todos nós. Pô, fulano me faz tão bem, quando ele chega eu me sinto... Né? A presença dele me faz bem. Né? A fulana, né?
Então, nós estamos vendo como, né, o amor, né, é realmente o alimento do espírito. Né? Toda vez que algum espírito muito simpático a nós, uma alma afim mesmo, ou no caso aqui, que é um caso um pouquinho além, se aproxima, né, nós temos essas sensações. Né? Nos enche, assim, conforme fala aqui, né? Sublime conforto, júbilo místico. Olha só como André Luiz passa para nós essa situação. Isso não há nada assim, né, fora do normal, não. Isso realmente acontece mesmo com nós encarnados no corpo da carne. Então é muito legal o que está passando aqui o André Luiz para a gente. Né? A presença do Márcio, né, transformou ela totalmente. Mas vamos continuar. Né? Depois, de repente, a gente vai falar sobre o livro Consolador. Acercou-se Márcio mais intimamente. Pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo, quando a luta redentora apenas começa? Olvidaste acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Olha só, vamos analisar bem esse parágrafo aí. Porque se devemos quando somente a luta redentora começa. Então, quando a gente está com alguma coisa, né, sentindo algo, achando que está sofrendo muito e tal, veja bem, ele está colocando aqui que, né, não é lógico que isso não é um caso geral, mas às vezes isso, a luta está apenas começando. Então, é um modo de nos mostrar isso. Né? E depois você vai falar sobre a bondade divina, que está tudo, né? Mas fala aqui. Agora, o que ele fala aqui, muito legal. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro. Então, já vimos que são dois espíritos afins, almas afins. Tá? Um cresceu muito, o outro ficou para trás. Já estamos vendo isso. Ele tem a destra luminosa, chegou lá brilhando, etc., né? Na chegada dele, semana passada nós comentamos sobre isso, e agora, né, ele está relembrando a ela, que ela, logicamente, como espírito livre, antes de reencarnar, deveria estar, né, com essa sensação né, de quero crescer, quero subir, quero evoluir para voltar aos braços do Márcio. Nós vamos ver isso em sentido oposto, no livro Renúncia. Logo no livro do início do livro Renúncia, a menina Alcione pede para reencarnar para ajudar o Pólux. Né? E o Antênio fala, cuidado e tal. Quer dizer, em sentido inverso, tá? Ela que estava num plano melhor, sente a necessidade de ajudar aquele que estava num plano bem ruim, bem baixo mesmo, para que ele cresça. Né? A proximidade dela para ele, né? Também a gente vai ver no livro que também deixa ele muito confuso. Tá? E, bom, livro Renúncia, quem quiser ler, que é muito bom. Então, ele já está falando. Ela não consegue se lembrar que a promessa lá no, né, antes de reencarnar. Reencontro futuro. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Essa luta redentora... Testemunho, senhor Roberto? Testemunho, não é testemunho. Essa luta redentora que apenas começa, isso aí acontece a todo instante conosco. Nós estamos sempre nessa luta redentora e de início nós desanimamos, nós achamos que às vezes não vai dar certo, né? Então isso aqui são coisas que acontecem realmente no nosso dia a dia. Estamos sempre nessa luta redentora que precisamos conscientizarmos disso e não esmorecermos conforme ele está orientando ela aqui. Né? Exatamente, é isso mesmo. Esse é o nosso dia a dia mesmo. São as nossas provas, nossas lutas redentoras, né? Isso. Boa noite, prima. Chegou aí caladinha. Fala, já. Boa noite.
são vários evangélicos, então eu não sei de que corrente que é, que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, eu não sei qual é a corrente. Né? Não, o capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus é o final do sermão profético. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. É isso aí. É esse detalhe, né? Uhum. Então, para mim aqui, ele dá já uma pista aqui, né? Porque ele já é um espírito que está a uma alta envergadura, né? Ele vem ali em socorro e ela faz parte do grupo. Vamos dizer assim, igual a veneranda, né? A veneranda, ela está guardando o povo para retornar. E ele provavelmente deve estar guardando também o grupo dele, né? Para retornar. Isso é o que eu estou aqui pré-supondo. Então, se ela conseguir atravessar essas, como foi dito agora, essas provações, nós todos, né? Mas é passar legal mesmo, né? Aceitando os revés, as dificuldades, aí a gente terá acesso para vamos dizer assim, para um andar mais acima, para esse reencontro primoroso com as almas afins, né? Uhum. Eu paro por aqui, deixar mais para frente, para a gente conversar. Vamos lá, daqui a pouquinho nós vamos conversar bem sobre isso, né? Vamos lá, Elis. Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu o fraternal: não forces a situação. Acalma-te. Não nos bastará o presente, cheio de abençoado serviço e de renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Olha só, livro Nosso Lar, Dona Laura, que já era o espírito que perante nós, eu perante mim, então é super, né? Está bem à frente mesmo. A Dona Laura dá altas aulas ao André Luiz, né? A gente vê que realmente é um espírito bem. E ela estava tendo problemas, né? Muitos problemas, que ela estava se desequilibrando, não sabia por quê. Daí pediu, né? Aconselharam ela a ver as suas memórias. E ela pediu, foi dada a ela ler umas páginas com as suas memórias dos últimos presenças, etc, etc, etc. E ele fala aqui: um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Ou seja, que muita gente pode estar vendo ela, conversando com ele de espírito, e fala: pô, mas ela não está no corpo de carne, por que ela não está se lembrando dele? O esquecimento é uma lei divina, que existe para nos proteger. E assim como as boas recordações poderão vir, e eu acho que no nosso caso não seriam muitas boas recordações, né? Alguém falou aí? Não. No nosso caso não seria. Esse é o Roberto. Não seria grandes recordações. Agora, as ruins seriam muitas recordações e iriam atrapalhar o nosso progresso. Aquela questão, já imaginou, a gente está dentro de casa, tá? Dentro do nosso lar, né? Aparando arestas e descobre que aquele outro, aquela outra, há 3 séculos atrás, né, fez uma sujeirada com nós, depois nós acabamos até desencarnando devido àquilo, etc. Quer dizer, esse monte de coisinha que nós já nos metemos aí no passado, e graças a Deus, acho que nessa reencarnação a gente está segurando a onda, está conseguindo, né, andar numa linha melhor, né? Então, a memória, essa lei divina da proteção da memória é feita justamente para nossa proteção mesmo. Para a proteção do espírito, não é do ser somente reencarnado, não, do espírito mesmo. Né? Ela está tentando.
ela está sentindo ele. Olha essa coisa interessante. Ela está sentindo ele, apesar de não estar recordando dele. Tá ok? Alguém quer comentar? Essa orientação que ele dá de reconquistar o passado, né? Isso aí para a pessoa que está em desespero, é uma esperança. Né? É ela procurar se conscientizar que tem que se acalmar, tem que se controlar, para chegar a esse momento que ele fala aqui, que essa recordação, essa lembrança. Se ela realmente conseguir se acalmar, isso aqui vai servir de curiosidade para ela. O que será que vai acontecer futuramente? Como eu vou me lembrar disso futuramente? Interessante essa orientação dele. Né? No estranha moral, no Evangelho, no estranha moral, lá no Evangelho, né? Exatamente. Sogro contra sogra, nora contra sogra. Então é melhor a gente não saber. Sogra não é novidade, Jorge. Sogra não é novidade. Já foi colocada ali mesmo para... Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Vamos lá, Elisa? Eu estou fechando o microfone, porque aqui hoje é muito barulho, os carros ficam passando aqui, tocando música, então quando para eu fecho o microfone. Fez longa pausa, fixando-o amorosamente e continuou. Ó, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não te mantenhas silenciosa, não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? Olha só, sou teu amigo da eternidade. Eu botei ainda há pouco no livro, no negócio, livro auxiliar, mas eu não consegui tirar as fotos. Um zap meu sumiu, tá, gente? De um dos telefones, desse que eu estou falando aqui agora, que eu faço estudo, o zap sumiu, não sei o que houve. Não, sumiu, simplesmente o aplicativo sumiu. Aí o outro estava sem carga. O outro telefone estava sem carga, eu não tive como botar as páginas, que eu estava carregando ele, caso desse algum problema nesse, ele está, né, ligado. Tá? Eu coloquei sobre o livro Consolador algumas perguntas. Mas vamos ler só mais um pedacinho, Elisa, para quem puder ver o livro Consolador, tiver ele em mãos. Eu não consegui botar a pergunta devido a isso, tá? Vamos lá? A enferma desejava falar. Entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Maurício cercavam-no toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Olha só, levou. Olha só. Levou ela ao êxtase. Ela não estava desesperada há um minuto atrás, aflita, uma decisão quase perante a mãe irrevogável. E agora já se encontra em êxtase, devido à presença desse rapaz. Agora, Elisa, você falou Maurício, filho. Tá, é Márcio. Onde ela achou o Maurício. O Maurício, veja bem, é o meu irmão que faz aniversário hoje. Vai ver que é isso. Viu como é que a conexão está forte? 28 de abril. Lá em casa todo mundo em abril, os filhos, né? Um 23, outro 26, um 28, um dia 2. É tudo abril. Então, tá? Então, veja bem, o que eu quero falar aí. O Emmanuel, o livro O Consolador, se quem tiver aí, você tem, né, Elisa? Aí? Tem. A pergunta 323 é um assunto muito interessante e que dá muita discussão na doutrina espírita, porque há uma pergunta no livro dos Espíritos. Pior que eu não vi a pergunta do livro dos Espíritos. Eu li tudo e não li a pergunta do livro dos Espíritos. Há uma pergunta do livro dos Espíritos que fala uma coisa. Quem não entendeu direito a pergunta do livro dos Espíritos, eu achei que foi a pergunta do livro dos Espíritos, confunde uma coisa com a outra e fala que não, que o Emmanuel está enganado. Tá? Qual é a pergunta do livro dos Espíritos? A pergunta do livro dos Espíritos é a 298. Peraí. 298. Peraí. Hoje talvez nem a gente acabe vá mais à frente, não, tá, gente? Acho que talvez a gente fique por aqui, que nós vamos falar algumas coisinhas a respeito desse assunto. 298. 9...
Passei para lá, passei direto. Voltei demais. Se eu tiver com o livro dos Espíritos aí, 298. Espera aí, tô quase lá, Fran. 298, cheguei lá. Achei. Pergunta 298 do Livro dos Espíritos. As almas gêmeas que devem unir-se... Não, tem gêmeas aí no teu livro? Hã? Tem gêmeas? A palavra gêmeas aí no teu livro? Não, eu que estou lendo gêmeas. Eu estou procurando gêmeas. Vou começar de novo. 298 do livro. Mas aí vai confundir mais ainda. Tá. Esse é o problema dessa pergunta. É porque eu estava lendo outra coisa. Pois é. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Então, exemplo. Eu e a Eunice somos metades eternas. Viu, Eunice? Gostou? Então, está perguntando se realmente isso existe, se nós somos metades eternas. É a pergunta aqui, a questão de metades eternas. Aí a resposta, essa resposta, se eu não me engano, foi São Luís que deu. Está na Revista Espírita de 1858, tá? Vamos lá. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, já acaba de uma vez e já fala, não existe isso. Não existe isso. Todos todos nós vamos crescer e vamos quê? Todos ser assim, como se fala aqui, né? Mais unidos. O nosso estado de inferioridade hoje é que faz tantas discórdias que existem no mundo, na humanidade em peso. Mas aí Kardec, que isso fica acontecendo na Revista Espírita, devido à história de um senhor que a esposa faleceu, eles se amavam muito, etc, etc. Mas depois ela vem passar mensagem para ele, e que ele estava falando que ela seria a metade eterna dele. E ela fala, não, eu não sou tua metade eterna. Inclusive, a pessoa, quem seria, entre aspas, a metade eterna dela, tá? Havia 180 anos que ela não o via. Isso deixou ele desesperado, né? E ele foi procurar a doutrina espírita para... Está lá na historinha, lá na... E Kardec gostou do assunto e fez as perguntas a São Luís. A 299, para a gente voltar para o livro Consolador. 299. Pô, fechei o livro. Achei que era só 298. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Qualquer coisa, pegar uma maçã e cortar no meio, não é isso? A maçã lá de cá não é metade eterna do lado de lá. Então, o espírito não se divide, ele é uno. Há uma expressão poética nessa história, quando uma pessoa gosta muito da outra e fala isso, você é minha, sei lá, alma metade eterna, minha não sei o quê, né? E são expressões, digamos assim, de romantismo, simbolismo, que eu sem você não sou nada, aquele negócio todo que a gente conhece muito. Mas devido a essa questão aí, lá no livro Consolador, alguém levanta na parte sobre o amor, né, debate ali vários assuntos, e quando chega sobre o amor, alguém levanta essa questão, não usando a palavra metade eterna, que Kardec usou aqui, usando a palavra alma gêmea. E muita gente confunde uma coisa com a outra.
Inclusive, o próprio pessoal da FEB, eu acho que a FEB tinha alguns obsessores na FEB antigamente, ou de repente ainda tem, encarnados, e combatiam muito o Chico. Acreditem se quiser. Nós sabemos da história do Nosso Lar. O Chico, quando lançou o Nosso Lar, aquilo foi uma coisa, que é isso? O Chico está obsediado, isso não existe. Principalmente que devia ter alguns irmãozinhos lá que viviam que nem o André Luiz, né? Pulando cerca, tomando seus beer night à noite aí, nas quebradas por aí. Quer dizer, isso deve ter chocado muito essa turma. Né? Que daquela época eram os playboys, né? Daquela época. Deve ter chocado muito. E quando o Emmanuel toca nesse assunto aqui, tá? Por isso são 6 perguntas. Por isso que eu estou falando, talvez não dê tempo de a gente ver isso tudo hoje. Mas vamos ler as 6, tá? Para a gente ficar bem a par desse assunto. Muita gente ainda não aceita isso também. Está livre. O próprio Emmanuel fala lá no livro, no final desse livro, quando ele faz uma ressalva, que fica livre, que está fora da nossa capacidade de conhecimento. Tá? Como ele fala, os desígnios divinos, né, ainda não são muito, né, entre aspas, não é misteriosa a palavra, mas vamos botar misterioso, né? Difícil de compreensão, etc. Está lá no final do livro. Depois a gente vai ler isso também. Então, essa questão que nós estamos falando aqui do Márcio e da Antonina, do Alcione e do Pollux no Renúncia, e tem outros. Eu tentei tirar, mas eu não consegui salvar um papel aqui. O próprio Emmanuel com Lívia lá. Emmanuel e a Lívia, ótimo, Jorge. Emmanuel e Lívia. E tem outros. Depois a gente vai lembrando aí, vamos falando, tá? Que são casos de almas gêmeas. Inclusive tem uma música do Emmanuel, da Crisero para Emmanuel Livre, é muito bonita, Alma de Minha Alma, né? Um negócio assim, diz que é muito bonita essa música, já ouvi algumas vezes, né? Nunca, tem muito tempo que eu não escuto, aliás. A Margareth conhece bem ela. Bom, então, quem puder ver aí pela internet, pergunta 323 do livro O Consolador, que é este aqui, Chico Emmanuel, tá? A capa deve estar diferente hoje, que essa aqui é a capa original, né? E vamos falar sobre o Emmanuel está nos falando sobre o amor. E conforme já falei, ventilar essa pergunta, 323, tá? Quem tiver o livro aí na mão, tá? Só ler. Quem não tiver, pode acompanhar ou pela internet, salvar rapidinho aí ou ouvir, tá? Alguém quer comentar alguma coisa falando isso? Então vamos lá, Elisa. Pergunta 323 do livro O Consolador. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? No sagrado ministério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Olha só o que ele está falando, companheira divina para a viagem. Depois vai explicar isso aqui para a gente. É durante a viagem. Aí depois vamos perguntar sobre Jesus. Isso está tudo ali na frente, que uma coisa uma pergunta vai desenrolando a outra lá na frente, tá? Então, tá? Dentro do que ele está falando aqui, cada coração possui, tá? No caso, uma alma, tá? Afim, bem mais afim que as outras. Então, pode-se falar gêmea. Não são metade. São 2 individualidades que se tocam mais que o normal com as outras, tá? Vamos lá. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Só um instantinho, Luiz. Olha só o que está falando aqui. Tá? Envolvendo tal.
que a atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando a gente está lendo aqui agora, a mãe, nós falamos muito de amor maternal, filho, mãe, filho, né, etc., tal, aquele amor enorme, não conseguiu que a menina desistisse, não é isso? Do tentame dela. Por muito bem. O Márcio, né, o rapaz, só a presença dele, que ela não se lembra quem é, só que sente que sabe quem é ele, veja o que faz. Essa presença foi superior, que fala aqui, a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Ou seja, a simples presença dele fez com que ela se desligasse da vida terrestre. Né? O que é que ela estava tentando? Ela, na hora, desistiu de tudo. Ela passa a não se lembrar disso, você passa a se situar somente perante ele e ele. Tá? Ele vai dar um monte de conselho para ela depois lá no livro. Nós vamos ver como ela vai acatar esses conselhos numa boa. Mas isso é lá no livro. Vamos continuar nosso papo aqui de alma gêmea. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vamos embora. Senão vamos continuar lendo. Esse encontro não necessariamente pode ter sido um encontro amoroso, afetivo, homem e mulher. Pode ser um encontro de uma coisa... Não, ele vai falar sobre isso no livro. É esse que é o inconveniente, é o mal-estar que gera mediante a pergunta, porque a gente não consegue desassociar as questões de cá com de lá. O Márcio vai falar sobre esse assunto com ela. Vai perguntar a ela, por causa de questões de sexo, você quer estragar a tua reencarnação? Está lá no livro O Mundo Maior. Tá? Nós vamos ler isso hoje. Hoje não vai dar tempo. Na próxima semana. O Márcio fala com ela sobre isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde ele fala. Poxa vida, que é difícil, que ele fala muito... acho que é por aqui, ó. Declaraste deserdada e infeliz. No entanto, ainda não renasceste com a possibilidade de subir do que te rodeiam. Não. Ele vai falar sobre sexo mesmo, quer ver? É a palavra mesmo. Aqui, eu achei. No parágrafo está assim, se vocês quiserem, vamos voltar lá no livro Mundo Maior. A folha seguinte, sofres em tua organização. É o parágrafo que eu estou falando aqui. Que gera essa dúvida aí que o Jorge e o seu Roberto falaram. É verdade. Vamos lá. É na página anterior? É na página 188, primeiro parágrafo. Na outra página, uma página após. É 188. No velho, 88. No livro velho, 188. No livro tá bom, novo, mas eu tenho um livro novo, eu quero saber qual é o parágrafo. Sofre... já achei. Isso. Vamos ler somente esse parágrafo. Vamos lá. Não, tem que ler os dois primeiros. Esse e o outro. Vamos lá. Sofres em tua organização que orientaste para personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Então, uma coisa, isso aí é um assunto complexo, mas não vamos parar nele. Choras porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário e padeces longo assédio de tribulações. Porque de uma forma, olha só, de uma forma ou outra, nós somos seres humanos na carne, né? Aquela história do crescer e multiplicar, é isso aí. Ele se harmonizou, ele e ela se harmonizaram, conforme falando lá em cima, né? Num padrão psíquico, né? No padrão vibracional. Então, né, o sexo se tornou para ela algo muito necessário. O sexo alimentava ela. E é aí que está a confusão com o seu Roberto e o Jorge. Isso realmente confunde a gente. Confunde a gente mesmo, mas vamos continuar. Mas
Dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino a irradiar-se por todas as magnificências da alma. Vamos lá. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. Então, veja bem, o que está falando aqui. Né? Nós, às vezes, né, nos prendemos a isso. Achamos que o amor é isso, onde há essa satisfação material do corpo físico. Ele vai explicar agora, nesse final de parágrafo, que não é bem isso. Vamos lá, olha só o que ele vai falar agora. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos. Amorados no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Ou seja, muitos de nós se prendem nisso por estar falando egoísmo feroz, materializado demais, que a gente pensa que ser materializado é somente eu gosto da casa, do dinheiro, do carro. Não, não é só isso, não. Tá? Esses sentimentos que o espírito, tá? Os sentimentos que o espírito traz, né? A gente encarcera quando está no corpo, né, reencarnado. Nós não conseguimos nos livrar tão cedo disso, né? Isso vai ser um trabalho evolutivo muito grande, para pensar, olha só, ele está aconselhando ela aqui pensar o seguinte, depois tem o resto da história aqui, né, que ele vai aconselhar ela a fazer e ela vai fazer. Tá? O poder da alma gêmea em relação a isso, para qualquer um de nós, é muito forte, principalmente no caso dele, que é uma pessoa, um espírito já consciente. A gente se prende a isso, acha que está tudo dentro disso, tudo que prende a organização física. Na realidade, né, a presença dele já está alimentando ela. Houve aí alguma troca afetiva? Houve sexo? Não. A simples presença dele está alimentando ela. É isso que ele está mostrando para ela. E mostrando para nós, né? Fala, cara. A 200, a pergunta 200 sobre os espíritos, quando ele fala sobre o sexo, não é como nós entendemos. Então, essa troca de energias, isso aqui não é a atividade propriamente dita, não é o conluio propriamente dito, mas é a troca de energia. Né? Isso aqui é um relacionamento íntimo entre as almas, ou espíritos. As almas, exatamente. Né? Por exemplo, nós temos o governador do planeta. Para mim, reside ali no Sol. Né? 2 moradores lá. Então, essa energia fecundante constantemente está chegando aqui à Terra. Não deixa de ter ele, né, vamos dizer assim, esse relacionamento mais íntimo com todos nós. E nós não entendemos. É aí que reside as controvérsias, que o pessoal quer o rally rola mesmo, é isso. O Emmanuel vai falar sobre isso daqui a pouco também, né, sobre essa questão de Jesus, que a gente também né? E Jesus? Ele vai responder aqui para a gente. Vamos lá? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você falou que os umbrais estão vazios, né? Por isso, né, a Terra está passando por as pessoas estão passando por essa depressão imensa, né? Porque não há procura de uma energia limpa. Né? Você não procura uma energia no outro de parceria, de amizade, de carinho, de gentileza. Não, a troca de energia é sempre tensão sexual. Né? Pode ser por causa dos umbrais estarem vazios e esses espíritos todos só
não conhecem ainda, né, como espírito, esse amor puro, esse amor que transforma, esse amor que, como você fala, que ele consegue fazer com que o outro pense, né? Consegue acalmar o outro, consegue fazer com que o outro ouça, né? Não há mais isso. Por isso essa depressão, essa solidão, não é só a juventude, né? A humanidade, né? Procurando essa sexualidade e posando de galho em galho, sem conseguir se manter, se crescer, por falta desse companheirismo, eu até acredito que você, como você fala, a tua alma gêmea, às vezes você fica 200, 300 anos sem achar, mas pelo menos um espírito que te faça evoluir, né? Que te jogue para cima, né? Não, as pessoas estão procurando ou não conseguem perceber que esse casamento, essa procura de namoro, ou seja, o que for, tem que ser aquele que te leva para cima, não aquele que te leva para baixo, né? Parece que sofrer é o que está dando gostinho, né? As pessoas parece que estão gostando de sofrer, né? Parece que voltou à vida antiga, né? Será isso, essa falta disso? Consuelo, o problema do sexo é problema de cada um, individual. É difícil falar sobre o coletivo. É não, mas eu não estou falando sexual, eu estou falando dessa energia tensa sexual. Então, né? E olha só, no livro Trilha da Libertação, lá, o Tamerlão foi bem claro. Vamos fazer isso? Eu falei, não, calma. Vamos na área sexual de todo mundo. É uma área que está muito debilitada. E, logicamente, infelizmente, a gente precisa passar pelo problema para aprender. Tá? Eles, sem querer, eles estão sendo, os agentes da sombra estão sendo nossos instrutores, que vai nos fazer sofrer para depois ver que isso tudo causa dores e que a gente tem que sair dessa situação e melhorar. Tá? Então, essa questão aí é isso aí, nós somos influenciados. Nós aqui que estamos vendo essas histórias aqui, temos que procurar sair fora disso. A grande parte da humanidade ainda não está se consciente disso, mas vão se conscientizar. Então, estamos numa passagem. Vai acontecer que tudo vai mudar, você não vai ficar assim a vida inteira. É isso aí que a gente tem que compreender. Né? A gente está falando de gente de 60 anos para cima, mas como você garotada o espírito, Consuelo, não tem idade. A corpo físico tem 60 anos. Né? Tem um aprendizado, mesmo que seja depois de um certo tempo, você também aprende aqui, né? É o que eu estou te falando, você aprende aqui. Aí essa tua vida toda, e quando você chega a uma determinada idade, deveria, né, ter aprendido que determinadas coisas não te fazem bem. Né? Não, o espírito não amadureceu. Amadureceu, às vezes, em outras áreas, mas nessa não. Quer dizer, é uma coisa interessante isso. Mas isso é um caminho de tempo. Isso aí é um tempo que vai decidir. Você conjugou o verbo no tempo certo. Deveria. Conjugou o verbo no tempo correto. Deveria. Deveria, não aconteceu. Senão o verbo seria aprendeu. Mas são fases, a humanidade tem que mudar. E todos nós estamos realmente tendo muita dificuldade. Todos nós, sem exceções. Se não é na área sexual, é na área não sei o quê, na área não sei o quê. Bom, eu, semana passada, fui na feira, eu recebi 2 croquerrados, tá? 2 croquerrados. Para mim? Para mim. Para mais. Para mais. O tempo todo. O que aconteceu comigo? O que aconteceu para trás comigo? Está entendendo bem? O tempo todo eu sou testado. Antes, no ônibus, dou uma nota de R$10 para a mulher me dá troco de 20, e quando eu falo para ela que está errado, a mulher me xingou todinho. Eu falei, não, dona, eu dei R$10 para a senhora me deu troco de 20. Ela ficou tão sem graça, e o pessoal do ônibus, não devolve não, não devolve não. A turma ainda torceu para mim ser desonesto. Olha só como é que é o negócio. Entendeu bem, Consuelo? Cada um na sua área. Não, mas é pela grosseria, né? O pessoal torceu pela grosseria, mas né? eu fiz a minha... tivesse falado desculpe, ou então eu não vi, né? Mas está expressada lá também, coitada, né? Então, isso aí, cada um está na sua área, seu problema. Fala.
Eu entendi perfeitamente a pergunta que a Consuelo fez sobre os umbrais vazios, é porque está tudo demais, né? Violência demais, maldade demais. As pessoas idosas estão extrapolando, porque idoso, agora tem a nova lei dos idosos, pensa que pode faltar educação, que a educação tem que vir de todas as partes, todas as idades. Então, eles acham que pode fazer tudo. As crianças, relação ao sexo, as pessoas estão se relacionando não mas estão olhando mais pelo prazer próprio, não estão se relacionando porque sente prazer pela pessoa, entendeu? Só quer saber do próprio umbigo. Tá tudo demais, aflorado demais. E isso, em relação à pergunta da Consuelo que ela fez sobre os umbrais, é isso. Porque está tudo ativo demais, está tudo aflorado demais, a maldade está demais, entendeu? Veja bem, os espíritos, o corpo é idoso. Vamos prestar bem atenção nisso. O corpo é idoso, o espírito é imaturo, tá bom? Não aprendeu o suficiente, tá? Deveria, conforme a Elisa falou, o verbo está no verbo, deveria ter aprendido. Então, o espírito imaturo, o espírito não tem idade. Tá? Não significa uma pessoa de tem criança de 10 anos que é mais maduro que o avô. E a gente vê isso aí demais. Tá? Então, o espírito não tem idade. É o que a gente tem que botar na nossa cabeça. Nós não temos idade como espírito, temos idade como reencarnado. Pessoal da terceira ordem. Né? E só uma coisinha, Jorge, essa questão da transição, veja bem nisso, você entende bem disso. Tá? Se você chegar numa casa para fazer uma limpeza, tem que arrastar a mesa, tem que arrastar a cadeira, tem que arrastar o sofá, tem que abrir tudo na cozinha, tirar as louças para limpar os armários. Então, pensa bem, é o nosso planeta hoje, está sendo tudo revirado. O planeta está sendo revirado, está sendo colocado de perna para o ar, para limpar tudo, todos os cantos. Isso é uma analogia ao que está acontecendo. Depois que estiver tudo limpo, bota lá as panelas e pratos no lugar, leva o sofá de volta, a cortina que estava enrolada lá no alto, dá para limpar a janela, etc., desenrola ela. É isso que nós estamos passando. Nós temos que compreender que a transição é dolorosa. Não é uma brincadeira de pegar o espanador. É a mesma coisa que chegar, vou limpar minha casa, pegar um espanador e uma vassoura e varrer só onde o pessoal passa. Não varrer debaixo da mesa. Né? Não espanar lá por trás do armário. É isso aí. Então, nós estamos nessa fase, na fase da desarrumação. Tá? Agora sim. Depois, tudo que está oculto será revelado. Está lá no sermão profético. Então, aquilo que estava oculto está sendo revelado. Tirou os móveis do lugar. Está botando tudo de perna para o alto. Então, a partir de, sei lá, alguns anos aí para frente, começa a arrumação já com uma turma que está a fim de ver as coisas limpas. E nós mesmos, que aí hoje estamos caindo em algumas tentações, alguns problemas, imperfeições, vícios, nós também vamos estar já, né? Não todos, mas a grande maioria vai estar na boa, pode ter certeza. Isso é uma fase, são fases. Tá legal? Tomara que passe logo. Tá bravo. Um dia 7. De Deus são 1000 anos. Isso é Pedro fala na carta dele. Um dia de Deus são 1000 anos. Fala, Jorge. No capítulo 7 do Evangelho, lá, a missão do homem inteligente, lá traz mais ou menos uma informação aí a respeito, né? Com relação a esses momentos de tribulações. Só que ali o Fernandino, se eu não me engano, acho que é esse mesmo, ele filosofa, né? Falando com relação, fazendo uma comparação do jardineiro, né? Que é aquela parábola que uma semente caiu, mais ou menos, tem uma comparação, isso é uma relação, que caiu no meio dos pedregulhos, outros caíram em terra que não era fértil, outros caíram em terra fértil, é mais ou menos por aí. Mas o que eu gostaria só de acrescentar, em relação ao que foi comentado antes, né, esses mal-estar que nós estamos vivendo, nós todos estamos numa classificação de terceira ordem. Então, tem vários espíritos zombeteiros, brincalhões, pseudo-sábios, tem todas essas imperfeições juntas e misturadas. Portanto, o alto envia alguns bons, né, que são mais maduros, para nos ajudar aí. Né? E
Por isso, o pessoal que foi extraído dessa ambiência pediram para reencarnar e assumiram responsabilidade. Né? Já assim, não, eu vou tratar de mim e tal, mas e aí? Chega aqui, né, as delícias do prazer, né? Inebria, infelizmente, dá no que dá. Agora, é muito chão pela frente, porque nós estamos nesse reme, sei lá. Vamos colocar aí lá do iluminismo, vou pegar do iluminismo para cá, tá? Vou pegar dali para cá. Para isso que o Consolador veio. Veio. Porque ali já havia uns detratores aos montes. Aí a gente está vendo isso aí. Vai chegar agora o pessoal de cabeça mais arejada, que vem desta constelação de Betelgeuse, vem de outras constelações, de Sírios, né? De algum orbe que está em modificação também. Mas são espíritos mais avançadinhos para ajudar a gente por aqui. É isso aí. Vamos lá, Elis. Vamos continuar a pergunta 323. Nós paramos bem no meio da resposta, né? Sim. Paramos aí. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações. A aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Uma coisa que fala aqui que é muito, que a gente já viu em filme, já viu história, já viu até em telenovela, coisa antiga, né? A aventura da sua união pela qual não trocaria todos os impérios do mundo. Nós já vimos, né? Às vezes, agora tem aí o príncipe, um desses príncipes aí, filho do Charles, que casou com aquela cantora contra toda a realeza. Atriz. Atriz. Desculpe, atriz. O próprio Charles casou com a Diana, né? Diana. E a gente vai vendo que, às vezes, apesar que não deu certo o casamento, mas aparentemente, né, a gente vai vendo, vamos ver, falar na real agora, às vezes a pessoa larga tudo, larga fortuna, larga casa, né? Por quê? Por causa de um amor, né? Um amor que os pais não concordam, a família não concorda, e vão viver e vivem bem. É muito caso disso. A gente escuta muito sobre isso, vê novela e tal, etc. Quer dizer, quando nós encontramos realmente essa alma gêmea, tá? Nada no mundo tem tanto valor para nós como essa união. Que a nova revelação agora, que antigamente havia esse medo. Você vai morrer, eu vou te perder. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, quem já viu, né? O filme, a peça. Né? Aquele medo de morrer, um vai, morre, o outro se envenena, aquela história toda. Mas hoje não. A nova revelação que o Espírito veio nos mostrar que a vida é eterna. Tá? Que isso continua. E vai continuar por durante muitos e muitos milênios, séculos afora aí. Bom, deu do 8 e 28. Vamos ler a 324, eles rapidinho, que ela é mais simples, e aí a gente já continua na semana, daqui 15 dias essa... De 329? Não, é de 323 a 329. Ah, tá. É tudo. Tem chão, Elisa. É tudo isso. Por isso que eu falei, não vai dar tempo hoje, isso vai rolar. Tem chão, Elisa. Tem chão. Tá, 324. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: Deus considerou que o homem não deveria ficar só. E da costela dele criou a mulher. É legal?
Então, vamos parar por aqui, né? Vamos parar no mundo maior lá no papo, começo do papo do Márcio com a Antonina, e aqui nós vamos parar na pergunta 325. Vão ser mais 4 perguntas, 325, 326, 327 e 328. A 329 não há necessidade, não, eu acho. 329. Não há necessidade, não. Até 328. Tá ok? Alguém quer comentar algo aí sobre sua alma gêmea? Até um diálogo bom, né? Quando um homem bater uma mulher, você estiver conversando com ele, por que você bateu nela, rapaz? Por isso, mas ela é sua costela, é um pedaço seu. Tá batendo em você mesmo? Tá agredindo, Bom, vocês marcaram aí onde nós paramos? Isso aí. 3, 2, 4, vai para 3, 2, 5. Marquei. Então. Aqui é 15 dias. 15 dias. Já está aqui separado os dois juntos. Qual é o dia? Já viu aí, Elisa, daqui a 15 dias? Não. O senhor Roberto, que é o... O Roberto, qual vai ser o dia no mundo maior? Vamos dar folhinha. 28. Dia 15, não? É 15? Não, dia 5 é dia 12, né? Dia 12. Maio? 28. É porque 28 termina com... 12, é 12. Hoje é o 12. Dia 5 é Paulista.